Educação à distância, mudando realidades. Olá, turma, tudo bem? Professora Cleonete Aguiar, com a disciplina de Ética e Cidadania, e hoje nós vamos para a nossa unidade 1 da nossa disciplina. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos e os olhos castanhos, estou usando óculos, estou com uma blusa marsala, uma calça preta e uma sandália preta. O meu sinal na comunidade surda é este, Cleo. Eu estou aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com letras grandes, escrito em verde, EAD Mudando Realidades. Vamos para a nossa primeira unidade? O objetivo da nossa disciplina hoje é trabalhar os conteúdos de valores, moral e ética, com os objetivos de conhecer os conceitos de ética e moral e também a diferenciar esses dois conceitos, né, que a gente confunde muito, e perceber a ética como base da conduta humana. Então, hoje na nossa aula nós vamos trabalhar essas questões. E para trabalhar esses dois conceitos, a gente tem que trabalhar primeiro um conceito que é muito importante e que está totalmente relacionado ao conceito de ética e moral, que vai fazer a gente entender como que o conceito de moral, como que a nossa moral social ela é constituída, porque ela é constituída a partir dos nossos valores. Então, o que são esses valores, né? A gente está falando aqui dos valores morais. E o que são valores? Primeiro, o que é valorar, né? Os valores vêm de valorar. E valorar é uma experiência fundamentalmente humana, que se encontra no centro de todas as nossas escolhas. Então, eu vou escolher aquilo que tem valor para mim, né? Então, eu vou escolhendo como eu vou fazer, o que eu vou fazer, as minhas escolhas na minha vida, vão estar sempre baseadas naquilo que eu valoro, né? Naquilo que eu dou valor. E o que são os valores morais? São os conceitos, juízos e pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa ou sociedade. Então, dependendo da sociedade em que eu vivo, dependendo das experiências que eu vivo, né, da minha história, eu vou escolher, por isso que é a escolha, né, determinados valores ou não, eu vou interiorizar esses valores ou não e vou escolher como eu vou direcionar a minha vida a partir desses valores morais. Então, valor é o que deve ser objeto de referência ou de escolha. Ou ainda, um valor é o que vale. E valer é ser desejável ou desejado. Então, as minhas escolhas, elas vão estar a partir do quê? Daquilo que eu tenho como objeto de referência. Então, se, por exemplo, nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui estudando, buscando nos formar, nos profissionalizar. Por quê? Primeiro, porque nós valorizamos a educação. Segundo, porque nós valorizamos ter uma profissão. Terceiro, porque nós valorizamos o trabalho, trabalhar, né? Para a gente trabalhar dignifica a nossa vida, nos dá a possibilidade de viver materialmente. Então, a minha escolha sobre o meu curso, o curso que eu vou fazer, se eu vou fazer ou não, se eu vou estudar ou não, se eu vou me casar ou não. Então, todas essas escolhas, elas vão estar baseadas, eu vou ter como referência os meus valores. Então, se eu valorizo a família, né, quero ter uma família grande, quero me casar, eu vou buscar alguém para casar. Se eu valorizo a educação, eu vou estar me inscrevendo em cursos, né, vou estar fazendo cursos online, presencial, vou estar buscando esse conhecimento formal, né, porque eu valorizo essa educação formal. Então, as minhas referências, elas vão estar relacionadas com aquilo que eu valorizo, com aquilo que tem valor para mim, né? Com aquilo que é importante para mim.
Sobre os valores morais, a gente pode se perguntar, mas de onde que vêm esses valores, né? Esses valores, eles vêm das nossas relações dos seres humanos entre si e com o mundo. Então, cada vivência, cada experiência minha, se ela for positiva ou negativa, é o que vai me levar a valorizar algo mais ou menos, né? Então, esses valores, eles são em partes herdados culturalmente, e a nossa primeira compreensão da realidade se funda no solo dos valores, né? Então, eu vou compreender, eu vou me relacionar com as outras pessoas a partir dos valores da sociedade em que eu vivo, né? Então, o solo dos valores da comunidade ao que nós pertencemos. Se nós seguimos os valores morais dessa sociedade ou não, a gente vai sofrer ou sanções ou aprovações, né? Então, se eu faço aquilo que é certo, eu vou ter aprovação na minha sociedade. Se eu faço aquilo que é considerado errado pela sociedade, eu vou sofrer sanções. Então, dentro dessas minhas relações sociais, eu vou estar definindo, então, o que é importante e o que não é importante para mim. E essas definições, muitas vezes, têm a ver com a aprovação que eu tenho da sociedade ou com a reprovação que eu tenho da mesma sociedade, das pessoas com as quais eu me relaciono. Então, quando a gente fala de valores morais, a gente tem várias dimensões aí, né? Então, a gente tem os valores aqui no centro das nossas escolhas, e esses valores, essas referências que nós temos de, por exemplo, integridade, humildade, cooperação, respeito, disciplina, ética. Então, essas são as referências que eu tenho, com as quais eu vou construindo os meus valores. Então, se eu valorizo, por exemplo, a cooperação, eu vou estar agindo, né, tendo uma conduta cooperativa, uma conduta respeitosa nas minhas relações, tanto profissionais quanto sociais. Então, a gente pode ver aí que os valores, eles estão no centro de todas as nossas escolhas e, portanto, das condutas que nós teremos na sociedade. Um outro conceito que a gente tem que entender, né, já que a gente já conhece o conceito de valores, a gente vai conhecer aqui também o conceito de moral. E o que é moral, né? A moral, ela é um conjunto de normas que uma sociedade elabora para regular o comportamento dos indivíduos e também organizar essa sociedade. Então, a gente sabe que para que a gente consiga viver em sociedade, para que a gente consiga ter uma harmonia social, é necessário que existam regras, né? Então, a gente tem percebido, por exemplo, que a gente tem uma sociedade concreta, vamos dizer assim, e dentro dessa sociedade a gente tem um outro mundo, né? Que é o mundo virtual, o mundo das redes sociais, da internet, e a gente tem percebido que, assim como no mundo concreto, no mundo real, entre aspas, né, nós temos aí esse mundo online, esse mundo virtual, que necessita também seguir as mesmas regras que a gente segue aqui na sociedade, né? Então, essas regras, esse conjunto de regras sociais é o que a gente chama de moral. A moral não são leis, porque ela não é positivada, né? Não tem nenhum livro lá que coloque, olha, isso é certo fazer, isso não é e tal. Então, mas existe aí, né, na subjetividade da sociedade, essa moral social que é conhecida por todos, que é interiorizada por todos, aceitada, né, pelos indivíduos, para que eles possam conviver em harmonia, ok? Então, a moral, elas são essas regras que são assumidas pelo indivíduo para garantir o seu bem viver. Então, se eu quero viver em harmonia na sociedade em que eu vivo, eu vou estar seguindo ou assumindo essas regras.
A moral, ela responde a pergunta, o que devo fazer, né? Então, sempre que a gente estiver em dúvida sobre o que fazer em determinadas situações, a gente vai recorrer a esse conjunto de normas, né? Esse conjunto de regras sociais que a moral nos dispõe, né? Ou seja, a gente vai recorrer à moral social. Por quê? Porque eu quero entender o que é esperado que eu faça, né? O que a sociedade espera que eu faça, que comportamento a sociedade espera de mim em determinada situação. Então, a moral, ela diz respeito à ação do indivíduo, né? Então, concretamente, a gente consegue, a partir de um comportamento social, identificar se uma pessoa agiu de forma certa ou errada. E para que a gente possa ter essa consciência, né, de que se a pessoa agiu de forma certa ou errada, todos nós temos uma consciência moral, né? Todo ser humano tem uma consciência moral, que é a nossa faculdade de observar a nossa própria conduta e formular juízo sobre os atos passados, presentes e futuros. Passado quando, né? Antes de eu agir, eu posso pensar, será que eu devo fazer isso? Será que essa minha conduta é a conduta mais adequada? Eu estou agindo moralmente? Eu estou agindo eticamente? Então, a nossa consciência, ela vai nos aconselhar ou nos proibir agir de determinadas maneiras. E após a nossa ação também, né? Então, aqui o futuro também, nós vamos ter ou uma força recompensadora ou uma força condenatória, né? Então, como é que funciona isso, pessoal? Todos nós, seres humanos, temos essa consciência moral. E essa consciência, ela vai sendo formada durante o nosso processo, aí, as nossas experiências, né? A gente sabe que uma criança, por exemplo, ela não tem uma consciência moral formada quando ela nasce, né? Ela vai formando essa consciência moral, ela vai entendendo o que é certo e errado a partir daquilo que é ensinado e também a partir da sua prática, né? Então, ela vai crescendo, então chega uma certa idade que a criança já vai tomando alguma consciência sobre as suas ações. Então, essa questão da consciência moral, ela tanto vai servir como base para um julgamento de um comportamento no aspecto moral, também como no aspecto legal, né? Uma criança não pode ser julgada legalmente por um ato que ela fez sem que ela tivesse consciência disso, né? Então, a importância da consciência nesse sentido. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma patologia mental, né, mesmo sendo ser humano, ela não vai ter total consciência daquilo que ela está fazendo, né? Então, cada patologia vai identificar essa possibilidade da consciência ou não. Mas, em regra, todos nós temos uma consciência moral que vai nos auxiliar aí nas nossas decisões, né? Então, diante disso, a gente trouxe aqui para vocês uma distinção entre três conceitos: moral, amoral e imoral, né? Então, existe aí uma diferença entre os três conceitos. Moral é o conjunto de costumes ou normas, né, que vai nos informar o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer ou não. Amoral é um sujeito sem capacidade para escolher, como a gente acabou de falar, uma criança, uma pessoa com uma patologia mental e um estrangeiro também, né? Dependendo da sociedade em que nós estamos. Por quê? Porque a moral, ela é social e ela também é temporal, social e temporal. O que quer dizer isso? Cada sociedade tem a sua própria moral e com o tempo essa moral ela pode ir sofrendo mudanças, sofrendo transformações. Então, se eu sou um estrangeiro, né, se eu estou em uma sociedade que tem uma moralidade muito diferente da minha,
eu corro o risco de cometer, né, de ter uma conduta que não seja adequada para aquela sociedade. Mas a conduta, ela não pode ser considerada imoral. Por quê? Porque eu não tenho consciência, eu não tenho a capacidade de entender que aquele ato, ele não é correto, ele está errado. Portanto, o meu ato, ele é amoral. Já, se eu tenho consciência desse conjunto de normas aqui, eu tenho consciência da moral dessa sociedade, e eu tenho um comportamento diferente das normas estabelecidas e aceitas socialmente, o meu comportamento é um comportamento imoral, né? Então é importante a gente saber desse conceito de consciência moral para a gente saber que os comportamentos, eles são julgados como moral, amoral e imoral, né? Dependendo da circunstância em que a pessoa está agindo, né? Então, como eu falei, se você está viajando, por exemplo, para uma sociedade oriental ou ocidental, asiática, né? Que é bem diferente aqui do Ocidente, você corre o risco de ter uma conduta considerada errada lá, né? Pode sofrer algumas sanções até, mas você não pode ser julgado, né, como imoral, mas como amoral, porque você não teve a consciência moral sobre aquele conjunto de normas e regras. Ok, pessoal? Então, diante do conceito de moral, agora a gente vai entender um pouco sobre o conceito de ética. A ética, ela vem, né, do grego, do ethos, assim como a moral vem de mores também, que tem mais ou menos os mesmos conceitos, né, de costume, comportamento, modo de ser, hábito, forma de viver, que não nos traz muita explicação da diferença, né, entre ética e moral. Mas aí vamos trabalhar esse conceito. Então, nós temos o conceito de ética, eu trouxe aqui em duas perspectivas. A ética enquanto disciplina da filosofia ou filosofia moral, que é um ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais, estudo do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. Então, qualquer questão moral, né, vai ser um assunto em que a filosofia moral vai se dedicar. E nós temos um outro conceito de ética, que é o que nos interessa aqui, para que a gente possa distinguir a ética e a moral, como a reflexão sobre por que, né? É importante guardar esse aqui. Por que consideramos os valores e a moral válidos e a busca de princípios éticos para nossas ações. Então, vocês viram que quando a gente falou de moral, ainda não surgiu essa palavra aqui, princípios, né? A moral, ela está falando de normas, de regras, mas a ética, ela vai fazer essa reflexão sobre essa moral numa perspectiva dos princípios éticos, tá? Então, vamos entender aqui. A ética implica sempre uma reflexão pessoal. Vejam que no slide que nós falamos de moral, a gente falou que a moral, ela é social, né? E a ética, ela implica essa reflexão pessoal sobre qualquer moral, uma revisão racional e crítica sobre a validade da conduta humana. A ética consiste em uma reflexão individual sobre os princípios da moral. Então, eu tenho aqui na moral as normas, mas quais são os princípios, né, que foram utilizados para a constituição dessas normas? É isso que implica para a ética, é isso que importa para a ética. É uma reflexão sobre os nossos atos, o nosso caráter e a nossa personalidade. Então, enquanto a moral, né, lá atrás, responde à pergunta, o que eu devo fazer, a ética vai responder por quê, ou seja,
Qual foi o princípio que eu utilizei para a minha ação? Ou com que finalidade eu estou me comportando dessa forma? Eu estou escolhendo esse comportamento, eu estou escolhendo essa ação. E dependendo da resposta a essa pergunta, né? Por que eu fiz determinada coisa, eu vou saber se a minha ação foi ética ou não. Então, se o motivo da minha ação for ético, a ação também é ética. Aí a gente vai ver que nem sempre, pessoal, uma ação moral significa que também é ética, né? Então, a moral ela tem a ver com a ação, com aquilo que eu faço concretamente, mas a ética tem a ver com o motivo dessa minha ação. Qual foi o motivo dessa minha ação, né? Aqui no final eu trago um exemplo para vocês que a gente vai refletir juntos sobre isso e vamos entender essa diferença aí entre a ética e a moral. Nesse quadro aqui a gente tem algumas diferenças básicas, né? Então a ética ela tem a ver com princípios, enquanto a moral tem a ver com conduta específica. E o que é a conduta específica, pessoal? A ação, né? O meu comportamento. A ética ela é permanente no sentido de que os princípios eles não mudam, né? Mas a moral ela é temporal. Por quê? Porque a moral ela vem dos nossos valores, né? Então a base das normas são os valores. E com o passar do tempo, esses valores vão mudando. A moral também é cultural, cada sociedade vai ter a sua moral, vai ter o seu conjunto de normas e regras, enquanto a ética ela é universal. Por quê? Porque ela trata dos princípios. Então, quando eu falo de honestidade, de verdade, de fidelidade, eu estou falando de um princípio que ele vale para qualquer sociedade. Então, se eu decido agir de maneira honesta, eu vou agir de maneira honesta aqui no Brasil, ou na China, ou nos Estados Unidos, onde eu estiver, né? No Japão, eu vou agir a partir do meu princípio, né? Então, esse princípio não vai mudar na sociedade, nas culturas. O que vai mudar são as regras, né? Cada cultura tem o seu conjunto de regras. Então, a moral é essa conduta da regra. A moral, ela é prática, no sentido de que eu consigo identificar se a pessoa agiu moralmente ou não, né? Então, no meu dia a dia, eu posso dizer assim, nossa, que pessoa mais imoral. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que a pessoa não seguiu as regras da moral social. Então, ela é prática, ela é ação. No comportamento do indivíduo, eu já consigo identificar. A ética, ela é regra enquanto princípio, né? Ela é teoria porque é a reflexão que eu vou fazer a respeito da minha ação. É a reflexão que eu vou fazer antes de agir, né? Por que eu devo fazer isso? Então, ela se trata, essa reflexão, ela vai sempre se tratar aqui do bem e do mal, né? Essa ação que eu vou fazer, esse ato que eu vou praticar, ele vai causar o bem para a sociedade, para os outros, ou ela vai causar o mal? Ela está de acordo com o bem, no sentido de estar de acordo com os princípios, ou não está de acordo com o princípio, né? Então, essas aqui são algumas diferenças básicas para a gente entender, né, essa diferenciação entre a ética e a moral. E a moral, ela trata do certo e do errado. Sempre que eu tiver dúvida se isso é certo ou errado, eu vou buscar uma resposta na moral social. Esses conceitos aqui nós já trabalhamos, né? Então, nós vamos aqui para essa diferenciação enquanto conceito, né? De uma maneira geral, concluindo em síntese, moral é um conjunto de comportamentos e normas constituídos socialmente que costumamos aceitar como válidos, enquanto a ética é a reflexão sobre o porquê consideramos os valores e a moral válidos e a busca de princípios éticos para nossas ações, né? Então, esses dois conceitos aí, para que a gente entenda essa diferença entre
moral e ética. Nesse processo, pessoal, em que a moral vai se transformando, ela vai se transformando porque a sociedade vai sofrendo um movimento, e esse movimento, muitas vezes, ele ocorre por causa de uma coisa que a gente chama de indignação ética. Então, é quando está acontecendo, né, algo na sociedade, como hoje a gente tem vários processos de indignação ética, como o racismo, né, a homofobia, a violência contra a mulher, todos esses comportamentos imorais, né, eles nos indignam. E essa indignação faz com que haja um debate na sociedade. Então, pessoas que vão lá e defendem que nós precisamos de leis, nós precisamos de valores, né? Valorar mais algumas questões do que outras, entender que aquilo que era valor há algum tempo atrás, né? O fato do homem ter o direito de subjugar a mulher, né? De violentar a mulher e não sofrer nenhuma penalidade sobre isso, é uma coisa que precisa ser superada. Então, toda essa indignação ética faz com que haja uma mudança, né? Um movimento com relação a moral vigente, né? E aí a gente traz aqui, né, um texto que a gente fala sobre isso. Entre a moral e a ética há uma tensão permanente, né? Então a ação moral busca uma compreensão e uma justificação crítica e universal, e a ética, por sua vez, exerce uma permanente vigilância crítica, né? Isso aqui que eu queria reforçar com vocês. A ética, ela fica fazendo essa vigilância, e é por causa dessa vigilância que a gente consegue ou reforçar a moral, quando essa moral está boa, né, está ok, está seguindo os princípios, ou transformá-la, né? Como os vários exemplos que eu acabei de dar para vocês, e aqui eu trouxe o exemplo da escravidão, né? Então, aquele processo que nós vivemos durante muitos anos, centenas de anos aqui no nosso país, quando escravizar pessoas, né, era considerado moral e também ético em muitos países, inclusive no nosso. Então, foi a indignação ética com tais atitudes que fez com que as pessoas refletissem, né, a importância de refletir, de discutir, de debater, de trazer à tona a questão da escravidão, assim como a questão da violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, o racismo, a homofobia, né? E passar a considerar esses atos como desumano, imoral, antiético e ilegal, né? Que existe aí também uma relação com a questão legal, o ato de escravizar alguém ou o ato de violentar. E aí, nessa perspectiva de considerar desumano, a gente tem também aí, né, a partir de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também reforça esse debate a respeito da defesa, né, de uma moral diferenciada a partir da indignação ética. Aí eu trouxe aqui, pessoal, para vocês um texto que a gente vai ler e vamos fazer aqui um exercício rápido de uma reflexão ética para ver se a gente entendeu bem essa diferença entre ética e moral. Um policial em Nova York encontrou $35 mil enquanto fazia uma ronda sozinho. Após a ronda, o policial levou o dinheiro para a delegacia e, por seu ato, ele foi condecorado pelo prefeito e elogiado na mídia. Perguntado sobre o motivo de ter entregue o dinheiro, o guarda disse que pensou em ficar com o dinheiro, mas que, por serem apenas $35 mil, pensou em sua aposentadoria e entregou o dinheiro. Então, vamos fazer aqui uma reflexão ética, pessoal. Esse policial, ele agiu moralmente? O que vocês acham? Se nós pegarmos aqui o conceito de moral, né? Vamos ver se ele agiu moralmente.
Se o policial agiu de acordo com o que é considerado certo pela sociedade, ou de acordo com o que é esperado, sim, ele agiu moralmente. Então, o que é considerado certo pela sociedade nesse exemplo? O certo é que ele devolva o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro? Ok, então ele agiu moralmente, né? Porque ele fez o que é considerado certo. Mas o policial, ele agiu eticamente, ele foi ético na sua ação? Vejam que aqui, ó, a moral, ela tem a ver com a ação. O que o policial fez, né? Então, efetivamente, ele devolveu, então ele agiu moralmente. O policial agiu eticamente se o motivo da ação do policial for ético e baseado em princípios éticos, sim, ele agiu eticamente. Mas se seus motivos não forem éticos, ele foi antiético na sua ação. Vocês lembram? Vamos voltar aqui o slide. Qual foi o motivo dele? Ele agiu dessa forma porque ele seguiu os princípios éticos ou porque ele pensou em sua aposentadoria, né? Ele diz, né? Ele verbaliza isso. Eu devolvi porque eu pensei na minha aposentadoria, né? Então, vejam, aqui a gente vai refletir sobre esse raciocínio ético do policial. Nesse caso, podemos perceber que o policial agiu moralmente porque fez o que era certo, porém, ele foi antiético, porque o policial racionalizou a situação, pesou o que valia mais, a aposentadoria ou os $35.000, e optou pela aposentadoria. Então, pessoal, ele não fez um raciocínio ético. O que é um raciocínio ético? É quando eu busco os meus princípios como motivo para a minha ação. Então, para que a ação do policial fosse ética, ele deveria ter feito um raciocínio ético. Ele deveria ter devolvido o dinheiro porque era o honesto a se fazer, o certo a se fazer. Nem passaria por sua cabeça ficar com dinheiro baseado em seus princípios éticos. Então ele diria: não, eu jamais ficaria com esse dinheiro, nem passou pela minha cabeça. Eu, como funcionário público, como policial, que tenho que ter uma postura ética, uma postura reta diante da sociedade, tenho que ser um exemplo para a sociedade, um exemplo de conduta. E, além disso, eu sou um cidadão e, como indivíduo, eu jamais faria isso, né? A partir dos meus princípios. Então, como é que a gente soube que o policial não agiu eticamente? Só foi possível saber o motivo da ação do policial porque ele verbalizou. Então, é muito difícil a gente saber se a pessoa agiu eticamente ou não, né? A gente precisa que a pessoa verbalize, que ela diga se o motivo. Lembra que lá atrás a gente falou? A ética, ela tem a ver com o porquê, com o motivo da ação, né? A ação em si é moral, mas o motivo é ético, né? A reflexão que eu faço. Então, é difícil saber se a pessoa agiu eticamente ou não. E também, não obrigatoriamente, quando alguém age moralmente, ela está agindo também eticamente. E o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes eu faço uma coisa pelos motivos certos, pelo um princípio ético, mas algumas vezes essa minha ação pode ferir a moral social. Entenderam, pessoal, essa diferença? Então, hoje, o que eu queria, né, na nossa aula, o nosso objetivo é trazer o conceito de moral, o conceito de ética e a gente conseguir diferenciar, né, o que é ética, o que é moral, em um determinado comportamento, o que é considerado moral e o que é considerado ético, ok? Principalmente quando a gente fala aí da conduta, né, no serviço público, que foi esse exemplo que nós trouxemos.
Tudo bem, pessoal? Espero que a nossa aula tenha sido bastante produtiva, né? Que a gente possa, a partir desses 2 conceitos, partir para maiores reflexões na nossa disciplina. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.